Graça e paz a todos os irmãos. Pastor Mauro Alves chegando mais uma vez, tentando, né? Tá tendo várias interferências aqui, intercorrências, né? Com certeza deve ser o diabo, né? Que não quer que a gente fale a palavra de Deus. O diabo, ele trabalha para realmente parar a obra de Deus, né? Para que nós não venhamos a propagar a palavra do Senhor. Ainda mais um assunto como esse que eu quero falar com os irmãos, sobre alguns princípios muito importantes aqui. Se você puder compartilhar essa live aí, dar um coraçãozinho aí, um joinha, para a gente poder juntar mais pessoas para falar esse assunto aqui. Felipe Ferreira, os demais irmãos que estão entrando aí. Glória a Deus. Vamos ler um texto na palavra do Senhor, Manádia. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E é relatado-me que há fornicação entre vós, fornicação tal que nem ainda entre os gentios existe, que alguém possua a mulher de seu pai. E vós estáis convencidos, e nem vos haveis entristecido, para que fosse tirado do meio de vós o que fez esta ação. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei. Observe essa palavra, julguei, né? Abraço aí, a paz do Senhor para minha irmã Silvânia, né? Então tá aqui, ó. Versículo 3, versículo 4. 3. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente a respeito daquele que fez tal ato. Em nome de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos a vós e o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A vossa vanglória não é boa. Outra tradução fala jactância, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Mais uma vez começando ali as interferências, né? Flávio Souza, Deus abençoe. Verso 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, guardemos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Eu vos tenho escrito por carta, para não vos ajuntardes com os fornicadores. Porém, não quis dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquidores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos manteis na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor, com o tal nem ainda comais. Olha aqui, irmãos, recomendações do apóstolo Paulo. Versículo 12. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não fazeis julgamento vós, os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai-vos dentre vós essa pessoa perversa. Muito bem, irmãos. Graças a Deus, né? Uma palavra que às vezes a gente lê bastante, mas muito pouco explicada e interpretada, irmã Roberta. Nós acabamos de ler aqui um texto, uma dialética paulina, né? Sobre um assunto que hoje quase nem é mais falado na igreja contemporânea, porque a igreja contemporânea hoje ela é muito complacente com muitas coisas, né? Ela não tem mais disciplina
quando você fala em a palavra disciplina hoje, ó, disciplina, né? Pecado, inferno, arrependimento, mudança de caráter, essas nomenclaturas, elas estão em desuso, estão igual o mico-leão dourado na igreja contemporânea, entrar em extinção, né? Então, por que eu estou lendo esse texto? Porque domingo agora, passado, nós comemoramos que nós denominamos Domingo de Páscoa, né? Que também não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Porque a Páscoa bíblica não tem coelho, não tem chocolate, nada dessas coisas. Isso daí são elementos produzidos pelo capitalismo. Ok? Então, por que eu estou lendo isso daqui? Porque, irmãos, a palavra Páscoa significa passar por cima, ou passagem, numa alusão, uma conotação ao anjo que passou por sobre o Egito, naquela noite fatídica, onde a Páscoa foi instituída em Êxodo capítulo 12, não só a Páscoa, mas também o calendário foi instituído ali, né? E ali, aquele anjo passou por cima, aquele anjo, na verdade, ele é um anjo caído. Ele é chamado de Abaddon e Apolion no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Mas está a serviço de Deus. E ele passou ali e matou os primogênitos, a 10ª praga, né? Só não tocou nas casas onde tinha o sangue aspergido nos umbrais, que é um tipo do sangue de Jesus. Mas não é isso que eu quero falar com os irmãos. Eu quero falar um pouquinho. Essa passagem aqui, ela é muito emblemática, porque o apóstolo Paulo, na verdade, ele está mandando disciplinar um cidadão. Quando ele diz, entregue a carne a Satanás, para que no dia do Senhor Jesus o Espírito seja salvo, ele está mandando disciplinar esse cidadão para que porventura ele se arrependesse e pudesse depois ser reintegrado novamente. E me parece que isso vai acontecer, porque em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala para os irmãos perdoarem ele, que ele também já teria perdoado, ok? Mas irmãos, esse cidadão, ele estava tendo um caso amoroso, relações íntimas, com a própria madrasta, que era a esposa do pai dele. E Paulo diz que nem entre os gentios tal coisa acontece. Né? Observem que existem pessoas que estão na igreja dizendo ser crente, que eles fazem coisa pior do que os ímpios. Então o que eu quero falar com vocês, Paulo, para que ele possa, Paulo aqui nessa passagem também, está tirando qualquer dúvida sobre aquilo que é muito falado hoje, se nós podemos julgar ou não podemos, porque se você fizer um comentário criticando qualquer tipo de comportamento equivocado no meio cristão, já começa a aparecer os mimimis nas redes sociais, não pode julgar, Deus, o julgamento é para Deus e assim por diante. Mas Paulo aqui está deixando muito claro que nós temos que julgar sim. E ele diz que os de fora que estão no mundo, Deus julga. Mas os que estão dentro da igreja, ele diz que nós temos que julgar. Versículo 12, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não fazei julgamento vós, os que estão dentro, porque isso tinha acontecido aqui na igreja de Corinto, que era uma igreja muito problemática, e aqui eles estavam omissos, inertes diante de um acontecimento tão grave. E Paulo está admoestando para que eles tomassem uma atitude. Paulo estava longe, mas ele diz assim, por carta, vós aí, o meu espírito aqui, eu já julguei. Então o que nós não podemos fazer é juízo temerário. E eu expliquei isso aqui terça-feira na igreja. Juízo temerário é quando eu aponto o dedo para alguém, mas eu faço igual ele, eu estou fazendo pior do que ele. Ou acusando ele de alguma coisa que ele não está, que ele é inocente. Isso é juízo temerário. Do mais, nós não só podemos, como devemos julgar. Porque a Bíblia diz que eu tenho que julgar todas as coisas e reter o que é bom. Jesus mandou julgar segundo a reta medida. O apóstolo Pedro diz que o julgamento começa pela casa do Senhor mesmo. Mas nós queremos às vezes apontar o dedo lá para o ímpio, né? Para os idólatras lá de fora, mas esquecemos que dentro da igreja tem idólatras também, tem fornicadores, dentro da igreja tem pessoas que também são avarentos, né? Que é um tipo de idolatria ao deus Mamon, que é o dinheiro, as riquezas. Dentro da igreja tem pessoas maldizentes, e Paulo está dando uma instrução que nós devemos apartar dessas pessoas, porque essas pessoas,
elas são como um vírus. Se eu ficar perto de uma pessoa que tem muita saúde, eu não vou absorver a saúde daquela pessoa para mim. Mas experimenta ficar perto de uma pessoa doente que está com coronavírus para você ver. Rapidinho você está contaminado. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E ele faz uma alusão, ele revela que a igreja primitiva, nesse texto, nessa passagem, ela conhecia muito bem e era familiarizado com a questão da Páscoa, a festa da Páscoa. Ele deixa isso claro no versículo 8. E ele não está dizendo para parar de comemorar a Páscoa, viu? Como muitos dizem aí. No versículo 8 ele diz, portanto, guardaremos a festa. Que festa? No versículo anterior ele está dizendo que Cristo é a nossa Páscoa. Não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Ele está fazendo uma metáfora, irmã Isabel, um abraço para a senhora, pastor João Donizete. Ele está fazendo uma metáfora aqui da Páscoa e trazendo um assunto. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo, ele está fazendo uma alusão ao fermento para ensinar sobre a pureza da santidade. Porque o fermento nós sabemos que é aquilo que altera o teor. São elementos, quando a gente coloca fermento numa massa, aquele fermento ele é vivo, são bactérias que alteram, acontece uma fermentação e altera o teor, infla aquela massa. É isso que Paulo está falando, e a Bíblia diz em Mateus 13, 33, Jesus ensinou lá, numa das suas parábolas, que o reino de Deus dos céus é como o fermento. Que uma mulher lá simboliza, tipifica uma instituição religiosa, uma igreja. Aquela mulher, ela coloca fermento em 3 medidas de farinha e a massa se altera. Isso fala da igreja que começou a enveredar pelo caminho do paganismo, né? Quando Constantino ele estabelece que no quarto século, 312 por ali, que a igreja, a religião oficial do cristianismo deveria ser agora, a religião oficial do Império Romano seria o cristianismo. E aí o paganismo, representado pelo fermento, ele vem e ele é inserido dentro do contexto da igreja e altera, né? Altera todo o processo natural da igreja. Em Mateus 13, 33 é isso. Então o que eu quero, partindo desse pressuposto, eu quero falar com os irmãos aqui, os pães sem fermento, chamado asmos, né? O que é um pão sem fermento? Ele é uma farinha misturada com água. Se você deixar ele lá, as irmãs que fazem pão aí sabem, mesmo sem adicionar fermento, se passar muito tempo ele vai fermentar, levedar, e a massa vai inflar. Não igual você adicionar fermento. Por isso que o pão que os judeus fazem para comemorar a Páscoa, que eles deveriam comer 7 dias, né, antes da Páscoa, eles fazem assim, eles levam ao forno água com farinha e não passa de 18 minutos. Para não crescer, para não haver alteração da massa. Isso é chamado matzah. Nós falamos massa, é uma transliteração da palavra hebraica matzah, do hebraico, né? Então o que o matzah está falando para nós? Esse fermento, irmão, ele é biológico, ele tem bactérias. Altera o teor. Então, quando nós impedimos o pão de passar pelo processo natural, o que acontece? Ele vai contra a natureza dele, né? Se eu colocar lá um fermentinho, ele vai contra a natureza. Então, os judeus vão lá e tiram até 18 minutos, ele deixa. O que isso nos ensina, então? Eu vou mostrar para os irmãos aqui, à luz dessa palavra, pelo menos 4 princípios. Tem outros princípios aqui, mas eu vou falar só 4 aqui dentro desse tempo que nós temos. 4 princípios que nós podemos extrair sobre essa questão dos pães sem fermento. A Bíblia diz que eles comeram lá no Egito, no capítulo 12, porque não deu tempo de levedar a massa. Eles fizeram o pão às pressas, para sair, eles comeram com a Páscoa com cajado na mão, sandália nos pés, e o pão foi feito sem fermento, porque eles saíram às pressas, né? Havia iminência, pressa, de se sair do Egito. Então veja bem, é como algo que precisava acontecer logo, né? Era iminente. Então nós vamos ver aqui algum desses princípios que nos ensina o pão sem fermento. Primeiro, o pão sem fermento, ele nos ensina que nós temos que lutar contra a nossa natureza caída.
Gabriel Coutinho, contra a nossa natureza pecaminosa que nós herdamos do nosso pai Adão. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. O que significa isso? A natureza pecaminosa que nós temos, que constantemente está lutando, porque existem inclinações, paixões nessa natureza caída, que sempre está enveredando, é propenso a ir na direção daquilo que desagrada, né, o nosso lado espiritual, o nosso lado natural, que não foi feito, o homem não foi feito para pecar. Foi alterado o teor com o velho fermento, que é a nossa natureza caída. Pecado. Aquilo que tira a santidade. Nos separa de Deus. Então, irmãos, nós percebemos que Paulo vai falar em Romanos 7, do 15 até o 22, né? Ele fala sobre essa natureza caída que nós temos. E nós vivemos num mundo caído. Assembleia de Deus, Ministério São Joaquim da Barra, um abraço. Né? Lá do meu amigo pastor Fábio. Lá em São Joaquim da Barra. Essa natureza caída, irmãos, o que ela faz? Nós precisamos lutar contra essas inclinações. Constantemente. Isso inclui, né? Isso inclui comida, comer demais. Tem pessoas que não conseguem se controlar e comem demais, tem problemas emocionais. E a única coisa que ele sabe fazer é sentar e comer, porque ali ele vai extravasar todo aquele sentimento que está no âmago, no emocional dele. A única coisa que ele faz é comer demais, maltratando o templo do Espírito Santo, que é o corpo dele. Outras pessoas não conseguem se controlar, apetite sexual demasiado, demais, né? Não consegue se controlar excesso de bebida e assim por diante. E nós, irmãos, eu vou mostrar algo para vocês. Vamos ler um texto aqui primeiro, na carta do apóstolo Paulo também aos Efésios, no capítulo 2, do 1 ao 6 eu quero ler. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, do 1 ao 6 diz assim, ó. E vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceberam? Glória a Deus. Franco Souza, pastor Franco, como nós devemos resistir, né, lutar constantemente contra essas inclinações que nós temos da nossa natureza caída, que muitas vezes a palavra carne na Bíblia, muitas vezes ela está se referindo, ela muda conforme o contexto, mas na maioria das vezes ela está se referindo à nossa natureza caída, né, a natureza do ser humano, que é o velho fermento que nós herdamos de Adão. Bom, caminhando ainda dentro dessa premissa, quero mostrar para os irmãos que nós temos que ter domínio próprio, né? E há uma palavra na Bíblia, no hebraico, que é a palavra rei, né? Que no hebraico é a palavra Melech. Quando você vê lá Melech, rei Davi, né? Davi Melech, rei. No hebraico, é interessante essa palavra que eu vou mostrar para vocês aqui. Ela tem 3 letras. A palavra Melech. Ela tem um men, que é a primeira palavra, a primeira letra, que o hebraico sempre da direita para a esquerda, tanto para ler como para escrever. Ela tem um men, que tem o som de M, nosso aqui, né? M de Maria. Ela tem o lamed, tem o som de L. E ela depois, no final, ela tem um K sofite. Quando você ouvir sofite, sempre a palavra no final, ela termina com sofite. M, sofite, K, sofite. O próprio Nun, que tem o som de N, né? Sofite também. Então aqui nós temos essas 3 letras. Men, lamed e o K sofite. O que significa essas 3 letras? No contexto hebraico é rei. Quem tem domínio próprio, que ele consegue dominar a mente
o coração, que é o lado espiritual, e o seu lado sexual. Essas três palavras, elas simbolizam isso. O men, né? O lamet e também o kasopit, que é a palavra mele, rei. Só é rei. O que o rei faz? Ele dá ordem, ele manda, ele tem domínio. Então nós somos rei na nossa própria vida se nós conseguirmos dominar primeiro, a nossa mente, o nosso coração, porque o ser humano ele tem dois véus, pastor Idami, a paz do Senhor. O ser humano tem dois véus. Um é chamado de, ele está entre o espírito e a alma, e ele é chamado de coração. O outro está entre a alma e o corpo, é chamado de mente. Então esses dois véus aqui nós precisamos compreender ele. Quando eu consigo dominar a minha mente, o meu coração e o meu lado sexual, né? A minha vida sexual, então eu posso ser considerado um rei que tem domínio sobre a própria vida. E a palavra equilíbrio no hebraico, você sabia que a palavra equilíbrio no hebraico ela tem ela vem da mesma raiz de balança, né? E ela vem da mesma raiz de ouvido. Você sabe onde está o equilíbrio do ser humano? Você sabia que o equilíbrio do ser humano não está nas pernas? O equilíbrio do ser humano está nas funções auditivas, dentro do ouvido, num dispositivo que nós temos chamado labirinto. Por isso que quando alguém está com labirintite, ele tem tontura, ele tem náuseas, porque ele perde o equilíbrio. Ele vai levantar da cama, roda tudo, perdeu o equilíbrio. Então a palavra balança, equilíbrio no hebraico, ela vem da mesma raiz de ouvido. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia não poderia dizer que a fé vem pelo ver, pelo tocar, pelo sentir cheiro, né? Pelo olfato? Não, pelo ouvir. É aqui, ó, entra aqui e desce para o coração. E Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Observe, se dissesse lá só o que lê, olha como a Bíblia ela é inerrante, infalível. Então as pessoas que não sabem ler não teria como ter essa palavra. Mas aquele que lê, Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Equilíbrio, né? A mesma raiz de ouvido. Então, irmãos, a inclinação do homem, a inclinação do ser humano é para as coisas ruins. Eu ensinei na igreja terça-feira, vou repetir aqui, que existe um momento na vida do ser humano que nós não sabemos qual, ninguém sabe. Quando ele ainda é criança e o entendimento dele ainda é inocente, embora quando eu dei um estudo aqui na igreja uma vez sobre as três leis, a lei natural, a lei de Moisés e a lei de Cristo, eu mostrei que todo ser humano, isso é inato, já nasce nele. Ele já nasce sabendo o que é bom e o que é ruim. Ok? Alice Cardoso. Mas existe um momento na vida do ser humano que ele está protegido, ele é criança ainda. Não sabemos a idade. Isso pode ter uma variabilidade, uma variante, conforme a criança, a educação que essa criança recebe e o nível de entendimento que essa criança tem. As crianças de hoje, a capacidade de entendimento delas é muito maior do que as crianças de antigamente. Criança hoje, ela já nasce, se der um tablet para ela, já sabe mexer. Ela já nasce com o olho aberto. Antigamente demorava para abrir os olhos, né? Pamela, minha filha caçula. Fátima Fernandes, lá da cidade de Rinópolis, um abraço. Gidiane, lá da cidade de Birigui. Então existe um momento na vida do ser humano que ele é protegido. Você sabia que tem um momento na vida do ser humano que ele é protegido do pecado? Vamos ler um texto. 1 Coríntios capítulo 7, olha o versículo 9. Glória a Deus. É Romanos capítulo 7, o versículo 9 diz assim, ó. Observe. Pois eu estava vivo aqui é vida espiritual, sem a lei, uma vez. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri.
Perceberam? Quer dizer, ele estava vivo, ele não tinha conhecimento, porque eu só posso ter conhecimento de uma lei, de uma transgressão, se tiver uma lei. Se eu estou dirigindo meu carro numa autopista, numa estrada, e essa estrada não tem um limite de velocidade, como eu saberei se eu estou transgredindo a lei ou não? Então, enquanto essa criança, que nós não sabemos a idade, o provérbio diz que até a criança se dará a conhecer pelos seus atos. Isso pode variar de região para região, de país para país, de cultura para cultura, nível de entendimento. Enquanto ele está protegido, ele não sabe. Mas logo que ele passa a ter consciência, então, novamente, essa proteção, essa blindagem, ela sai. Ok? Evangelista Valdislau, lá da cidade de Tupã. Deus abençoe. Aqui nós vemos, então, seguindo. E, pastor Mauro, mas quando começa essa inclinação para o mal, então? Começa ainda bem jovem, depois que essa consciência chega. Vamos ler um outro texto que está em Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo 8. Olha o que a Bíblia diz no versículo 21. Glória a Deus. Estamos falando sobre 4 princípios que os pães sem fermento nos ensinam. Gênesis capítulo 8, olha o versículo 21. Você tem um exemplar da Bíblia aí, acompanhe comigo. Glória a Deus. Diz assim, ó. E o Senhor cheirou um aroma doce. E o Senhor disse em seu coração, eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação ou inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como fiz. Perceberam? Que a inclinação do coração, a imaginação do coração, Eclesiastes diz que o homem foi feito puro, mas ele se envolveu em muitas invenções. Então vamos lá. Primeiro princípio, eu preciso lutar contra a minha natureza caída. Segundo princípio do matzah, que é o pão sem fermento, que nós falamos massa, né? A palavra matzah. Glória a Deus. Diz assim, ó. O segundo princípio nos ensina também humildade e autenticidade. Humildade, autenticidade. Primeiro porque quando você coloca fermento numa massa, você altera ela não é mais aquela massa natural. São pessoas que não são autênticos. Em nenhuma situação ele consegue ser autêntico, ele está sempre em cima do muro. Ele não consegue ter personalidade para assumir nada. Isso daí é o velho fermento. Pessoas que não assumem a sua posição. Ele sempre é politicamente correto, ele nunca se define quem ele é. Às vezes ele ele fala no meio termo, tentando colocar meias verdades. E meia verdade eu já ensinei várias vezes que não existe. Assim como não existe mulher meio grávida, não existe meias verdades. Ou é verdade, ou é mentira. Sim, sim, não, não. Como Jesus ensinou. Então, primeira coisa, autenticidade. Humildade. A Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra. Isso está em Provérbios 15, 33, né? A humildade, ela vem sempre antes da honra. Se alguém quer ser honrado, ele precisa ser humilde. Se for soberbo, né? Se não for autêntico, se for soberbo, não tiver modéstia, dura cerviz. A palavra dura cerviz vem de cervical, que é o que eu posso me inclinar aqui por causa da minha coluna cervical. Ok? Isso é a etimologia da palavra dura cerviz. Então nós devemos ter modéstia. Né? Nós não precisamos nos exibir. Pessoas que se exibem muito, você pode saber que ele quer exteriorizar alguma coisa, é porque ele tem problema por dentro, emocional. Quando ele quer exteriorizar muita coisa, né? Por exemplo, uma mulher que se maquia demais, ela extrapola na maquiagem, e ela quer aparecer muito. Um homem também, que às vezes ele quer se aparecer muito estereoticamente, é porque ele tem algum problema interno. Isso daí é sem dúvida, os psicólogos, a psicologia que fala isso. Então nós temos que ser modestos em tudo, se vestir bem, se puder andar bem vestido, deve fazer isso, mas com modéstia. Isso serve para você que está me ouvindo aí, que faz parte do corpo de Cristo, você que é uma irmã, estou falando para os homens também, esses obreiros de hoje, que se veste de qualquer maneira, sai na rua de qualquer maneira, né? Aquelas roupas que parece que ele entrou dentro dela, subiu no guarda-roupa e pulou dentro.
aquelas calças cortando que alguns obreiros têm a capacidade de vestir hoje, mulheres que extrapolam na maquiagem, se vestem de modo sensual, né? Ah, mas Deus não está preocupado com roupa. Deus está preocupado com roupa, sim. Por isso que ele deu lá para o sacerdote no Antigo Testamento detalhes minuciosos da vestimenta, porque a roupa do sacerdote não era para trazer glória para o sacerdote, era para trazer glória para Deus. E nós temos que ter o nosso espírito, alma e corpo em santidade. Ok? Então, modéstia, autenticidade, ser autêntico. Alguém perguntar sim, sim, não, não. Não ficar dando volta para falar as coisas. Não ficar inventando histórias para poder chegar lá onde você quer, não. Você que me ouve aí, se você é um cristão, seja autêntico. Aonde você estiver, na empresa, na escola, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, seja autêntico. Não dissimule, porque Deus não tolera esse tipo de coisa. Terceiro princípio. O pão sem fermento, matzá, ele nos ensina também a verdadeira liberdade. Né? Eles comiam o pão sem fermento, e esse pão era o pão da escravidão. Eles estavam no Egito, escravos. E como pode o mesmo pão que eles comiam, que simbolizava a escravidão, é utilizado como metáfora para a liberdade? Porque eles eram escravos, porque a verdadeira liberdade é eu saber que eu sirvo ao Deus vivo. Glória a Deus. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mateus 11,28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Você sabe o que é um jugo? O jugo é uma canga que se colocava sobre os bois, para poder dirigir os bois, para poder conduzir os bois. E eles tinham que ser a mesma altura, os bois, mais ou menos o mesmo peso, para quando eles puxarem, eles tracionar igual. E Jesus, segundo alguns historiadores, uma das especialidades de Jesus na carpintaria era construir cangas de madeira, não machucava o animal, era leve, suave. Então quem dirige é ele. Ele deve se dirigir sempre. Por isso que nós somos servos. A palavra servo no Novo Testamento é a palavra doulos, que é escravo, traz uma ideia de escravo. Você sabia disso? Então quem dirige é Deus. Ele, o jugo é dele. Quem tem o jugo, isso significa servidão. Nós servimos a ele. Então o pão asmos, sem fermento, nos ensina também a verdadeira liberdade. Agora, quem vive sem jugo, sem direção, sem ser dirigido, sem prestar contas a ninguém, sem obedecer às autoridades, sem obedecer aos pastores, sem obedecer aos pais, são pessoas anarquistas. Pessoas que não obedecem regras. Anda dissolutamente. Ok? Quarto e último princípio. O pão, a matzá, o pão sem fermento. Ele nos ensina sobre a aflição e sobre a redenção. Todo tipo de experiência dolorosa que nós passamos pode se tornar motivo de grande alegria. Ok? Olha o Salmo 126, muito conhecido, né? Esse momento que nós estamos passando de angústia, incerteza, pastor Irami, Deus abençoe você também, pode ser transformado, pode ser que nós aprendamos grandes lições e esse momento seja transformado depois em grande alegria. Salmo 126 diz assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, está falando do cativeiro babilônico, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos, os rios do sul, ou os rios do Negueb, né? Numa outra tradução. Aquele que semeia em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que vai adiante chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Amém. Percebeu? Regozijo significa a alegria replicada, reverberada. Regozijo.
Glória a Deus. Então observe, pastor Alessandro, observe essa palavra, que um princípio que nós extraímos do pão sem fermento, da matzá, pão sem fermento. As experiências dolorosas podem tornar em motivos de grande alegria. Pega esse momento de incerteza, de perplexidade, de angústia que nós estamos passando, para que nós possamos atravessar e transformar em grandes alegrias. Irmã Silvânia, Deus abençoe. Vamos ler mais um texto para nós finalizarmos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, 18. Porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém. Glória a Deus. Percebeu como que esse pão sem fermento, ele nos ensina sobre a aflição e a redenção? Eles estavam numa grande aflição de 400 anos no Egito, mas depois eles foram redimidos. Saíram do Egito com o braço forte. Você sabia que quando Deus tira eles do Egito, em Êxodo capítulo 6, depois você lê com calma, versículos 1 e 2, é um tipo do arrebatamento da igreja? Ser tirado à força, ser tirado com rapidez. Arrebatamento no Novo Testamento, a palavra harpazo, né? Harpazo, do grego, que vem de hartza, ladrão, quer dizer, elemento surpresa, subitamente. Então observe o que a Bíblia está nos ensinando. Princípios aqui para que nós possamos ser mais felizes. Princípios para que nós possamos ser cristãos mais autênticos. Princípios para que nós possamos servir a Deus com maior fidelidade. Se você é obreiro, se você é um servo do Deus vivo, siga os princípios dessa palavra e nós não entraremos em rua sem saída. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ronaldo Ramos, Deus abençoe. Compartilhe essa live e quero pedir mais uma vez para os irmãos que se inscrevam no meu canal lá no YouTube, canal da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Tá ok? Lá tem vários vídeos, lá tem vários ensinos. Eu vou ficando por aqui, que nós possamos perseverar até o fim, obedecer a palavra de Deus sempre, e que o Senhor possa ser o nosso eterno farol. Amém. Ele nos dirigir sempre a nossa embarcação, e nós possamos passar esse momento de turbulência do mar encapelado, e o nosso barquinho possa chegar em Porto Seguro. Amém? Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Tchau, tchau.